Bom, pessoal, no último dia 8 de setembro, né, desse mês aqui, a Rainha Elizabeth, do Reino Unido, faleceu. E ela teve uma aprovação, né, absurda, imensa do povo, né, um reinado muito longo, o reinado mais longo de toda a história do Reino Unido e o segundo reinado mais longo de toda a história, né, do mundo. Então, assim, ela para muitas pessoas foi um exemplo de monarca, uma pessoa simples, humilde, que não quis ser estrela, não quis aparecer muito. Então, assim, ela está sendo muito, e com razão, muito homenageada agora. E sobre monarquia, né, queria levantar essa pergunta, mas e a monarquia? Né? O cristão pode apoiar, afinal de contas, a monarquia, esse governo de um, né, como o próprio nome diz? Será que isso não seria uma forma de idolatria? Não seria um sistema político pecaminoso? Essa é uma dúvida, né, de muitos cristãos, e cristãos verdadeiros, irmãos em Cristo, verdadeiros, crentes piedosos, mas que pensam que a monarquia é pecaminosa ou errada, né? E isso normalmente se baseia no texto de 1 Samuel 8, versículos 1 a 22, onde o povo pede ao profeta Samuel um rei, e Deus responde a Samuel que Israel não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, né? Ou seja, o rei tem que ser Deus, né? Essas pessoas, muitos cristãos afirmam, pô, tá errado ser um rei porque nosso rei é Deus, né? A gente não pode ter uma monarquia humana, né? Então, só para ler esse texto, vamos à leitura aqui rapidinho. 1 Samuel 8, 5 a 7 fala o seguinte: E lhes disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Né? Então, muitos cristãos leem esse texto e pensam assim, pô, tá vendo? A monarquia humana é errada, porque quem tem que ser o nosso rei é Deus. Mas, na verdade, pessoal, a Bíblia não fala isso. Né? A Bíblia mostra que a monarquia divina e humana em Israel eram plenamente compatíveis, desde que os reis fossem fiéis e obedientes a Deus. Nós vemos na Bíblia que a não obediência a Deus poderia levar o rei a perder a autoridade diante do povo e trazer muitas outras desgraças para o povo, né? Como está lá, por exemplo, 1 Samuel 15, de 26 a 28, 1 Reis 2, de 1 a 4 também, quem quiser conferir em casa esses textos. Não obstante, a Bíblia sempre mostra a monarquia como uma bênção instituída, e não só uma concessão ao pecado do povo. Né? Então, o povo é pecaminoso, o povo está pedindo um rei, então eu vou entregar. Não, a Bíblia não mostra dessa forma. A Bíblia apresenta a monarquia humana como uma instituição que Deus instituiu, que Deus criou, uma bênção instituída soberanamente por Deus para o seu povo. Como mostra lá em Gênesis 17 e também Eclesiastes 10, versículo 17, e também Oséias 3, versículos 4 a 5. Tá? Então, por exemplo, eu vou ler aqui Gênesis 17, que são prescrições de Deus, como um rei deveria se portar, né? Então vamos lá, vamos ao texto. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho, sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Né? Então, ou seja, aqui ele está mostrando como a monarquia, os reis que procederiam de Sara, eles seriam uma bênção. Né? Ele está falando, não é com pesar que eu estou falando isso, aí é uma bênção que Deus está colocando sobre Sara. Né? Eu falei errado, né? Eu falei que isso aqui eram as prescrições, isso aqui era a promessa de Deus. As prescrições estão aqui, ó, Deuteronômio 17, versículos 15 a 17. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Né? Então, o primeiro requisito tem que ser uma pessoa dentre o povo de Israel, dentre os irmãos. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos,
pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Então, segundo requisito, não ser uma pessoa avarenta, uma pessoa que foca nisso, foca em acumular riquezas. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Então veja que a própria Bíblia prescreve, né, apresenta prescrições para uma boa monarquia humana. Então veja que a Bíblia não se opõe a esse sistema político, né? Então eu queria mostrar 3 pontos principais aqui para tentar fazer um contraponto a quem pensa assim, como o texto de 1 Samuel 8 mostra que o povo rejeitou a Deus, então a monarquia é errada. Não, então eu vou apresentar 3 pontos aqui principais. Em primeiro lugar, a monarquia humana ela já fazia parte dos planos de Deus para Israel antes dos acontecimentos de 1 Samuel 8, conforme a gente viu aqui no texto de Deuteronômio. Aquilo que Deus falou, ele falou porque o povo pediu um rei antes da hora. Entendeu? Não porque a monarquia é errada, mas porque o povo pediu um rei antes do tempo, dessa forma mostrando falta de confiança e dependência de Deus, né? Então, aí a gente vê lá em Gênesis 17 que como Deus abençoaria Sara com o rei, e também vemos prescrições no texto de Deuteronômio, né? Essas passagens, elas indicam que a monarquia humana, desde os tempos mais remotos, ela já fazia parte do plano de Deus para o seu povo, entendeu? Em segundo lugar, o relato de 1 Samuel 8 mostra que o povo não queria que Deus escolhesse um rei para eles no seu devido tempo. Eles exigiram um rei de imediato devido à sua falta de confiança em Deus e que ele cuidaria do seu povo, entendeu? Então, Samuel advertiu que esse rei desobedeceria quase todas as prescrições de Deuteronômio 17, né, que é o texto que a gente leu. Então, assim, e realmente isso aconteceu, né? Saul foi um rei que desobedeceu a Deus em vários quesitos, né? E por último, e mais importante, a monarquia ela combinou com o reinado de Cristo, né? Então, isso que é o mais legal. Por que a monarquia humana fazia parte dos planos de Deus para o povo de Israel? Porque a monarquia humana seria um prenúncio do grande rei que estaria por vir. Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo rei homem e ao mesmo tempo rei Deus divino. Em Cristo, a monarquia humana e divina vivem em perfeita harmonia. Por isso que ele é o perfeito rei para nós. E a monarquia culminou com o reinado de Cristo. Como filho de Davi, Jesus cumpriu as profecias feitas da dinastia davídica, né? Haviam profecias que o Messias seria da linhagem de Davi, né? A monarquia de Davi foi arruinada no exílio, mas Jesus veio estabelecer o trono de Davi e conduzir o reino de Deus. A monarquia humana fazia parte do plano de Deus, pois era o prenúncio do rei perfeito que ele havia de vir, Jesus Cristo. Em Cristo, a monarquia humana e divina são reunidas em perfeita harmonia. Isso aí, pessoal. Esse foi o estudo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.